Bora pra esse lado, Fernanda? Yes! Hoje a cilada é a cilada da Malu. Ela mandou o seguinte pra gente: tenho dificuldade de divulgar meu trabalho nas redes sociais. Travo, procrastino, não gosto do Instagram. Acho que o YouTube tem mais a ver comigo, mas também não faço. Quero saber qual é o meu caminho de divulgação e como fazer, e se seria interessante ter uma outra pessoa comigo no canal. Se outro gerador seria o ideal, o que eu faço pra sair dessa cilada de não conseguir me divulgar? É, eu vou colocar aqui na tela Gente, antes que o ela coloque aí na gráfico. tela, Cilada Cósmica é um quadro onde a gente analisa o gráfico de vocês para determinar como que vocês entraram numa determinada cilada na vida e como é que vocês fazem para sair. Então, se está acontecendo qualquer tipo de problema com você, problema de relacionamento, problema de carreira, tá travado, brigando, não importa, tá rolando uma treta, vem, manda qual é a treta, a gente vai analisar seu gráfico, design humano, e vai te dar um norte aqui do que você tem que fazer para sair dessa cilada. Vai te mostrar como que você entrou, né? Porque vocês precisam saber. E vai te mostrar como é que você faz para sair. Então, estamos aqui analisando a cilada da Malu. Se você quiser participar no próximo, não necessariamente eu vou te prometer que vai ser no próximo, porque a gente vai casando os temas aqui, e tem uma questão de ambiente no tema dela, então já vamos falar. Mas manda aí tem um formulário aqui no link da descrição do vídeo. Então você preenche seu formulário e manda o seu cilada, que a gente, assim que puder, vai responder vocês. É gratuito, tá bom? Exatamente. Olha, temos aqui o design da Malu. A Malu é uma geradora sacral 1-3 com divisão simples. Malu, por causa desse design, ela tem uma estratégia de esperar para responder. Então, Malu não veio aqui para iniciar as coisas, ela precisa que algo externo aconteça na vida dela para que o sacral dela responda, entendeu? Diga sim para uma coisa, diga sim para a energia, para ela poder começar a fazer algo, tá? Além disso, Malu tem um perfil de investigar no primeiro momento e testar as coisas na prática para entender o que funciona e o que não funciona e como que é isso. Um outro processo interessante da Malu aqui é que ela tem o visão de gestão de luz indireta, ambiente de vale estreito, visão pessoal e motivação de culpa. Então, a gente resolveu trazer essa lado da Malu porque essa dificuldade de produção de conteúdo muitas vezes tem a ver com O ambiente, posso o falar? ambiente. Eu queria que você desse pode falar e aí depois eu faço os complementos. Primeiro, uma coisa que é importante a gente fazer um disclaimer aqui, que é uma fala que a gente tem aqui no Vivendo Seu Design, que é: você não entrega, ou desculpa, você não vende aquilo que você não quer entregar. Então, Malu, a primeira coisa, que é um ponto que a Fernanda vai abordar um pouco mais para frente, é você entender que, às vezes, você está querendo vender uma coisa, ou seja, se divulgar normalmente é para vender, né? Para poder divulgar seu trabalho, fazer suas vendas, ser contratada, etc. É para vender. Então, às vezes você não quer vender uma determinada coisa, porque no fundo, aquela coisa que você inventou moda de fazer não foi uma resposta. Então, a Fernanda estava explicando como é que funciona o seu design aqui. Você é uma geradora. Bota lá, Fernanda, de novo, por favor, porque senão eu não consigo enxergar. Você é uma geradora não emocional. E uma geradora não emocional, ainda mais com ego, sim, entendeu? Você sabe na hora o que você quer, o que você não quer. O sacral, ele funciona de um jeito que, assim, quando você quer uma coisa, você quer e você quer na hora. Se você for sacral, você pode ser gerador emocional. Não estamos falando de geradores emocionais aqui, estamos falando de geradores sacrais, ou seja, não tem um plexo solar aberto.
quer dizer, não tem um plexo solar definido, ele tá branquinho, tá vendo? É igual ela tem aqui, o plexo solar é dela esse está centro, indefinido. e está branco. Por que eu tô falando isso? Porque se você tiver o plexo solar definido, necessariamente você tem autoridade emocional. E a autoridade emocional, ela funciona em ondas. E essas ondas, uma hora você tem uma ideia de fazer uma coisa, e aí você vai ficar numa euforia absurda, ou daqui a pouco, porque você vai achar que tudo vai dar certo, daqui a pouco você vai começar a ver tudo que pode dar errado, você vai ficar numa bad desgracenta. Até que você chega numa clareza, entendeu? Não é teu caso. Não é seu caso. Eu sou geradora sacral como você. Tudo que realmente foi uma resposta na minha vida, eu fiz. Eu tive vontade de fazer na hora. E aí, o que acontece? Às vezes, você tem vontade de fazer uma coisa na hora, só que a tua mente acha que na hora é daquilo. Porque foi uma vontade muito aleatória, e você tem X obrigações, e você tem que fazer suas obrigações primeiro, e às vezes a parada é legal, é divertida, e a gente tem um condicionamento na sociedade que a gente não se permite fazer coisas que são legais, a gente acha que o caminho certo é sempre o caminho mais difícil, porque aquilo que é legal é lazer, e somos adultos, viemos aqui levar a vida a sério. Inclusive tem um MoçaCast sobre levar a vida a sério, que eu recomendo, todos assistam. Então, assim, às vezes a gente freia, eu tô falando por mim, eu já vi isso acontecer várias vezes na minha vida, eu tive resposta para fazer uma coisa, mas eu achei que não era a hora de fazer aquilo ali. E o que acontece é o seguinte, como é que funciona o sacral? O sacral, ele é um motor movido à satisfação. Então, quando algo se apresenta na realidade fora de você, não é na sua cabeça, não é na sua ideia, é algo externo, igual a mulher que passou na minha frente com 2 garrafas lotadas de plástico bolha. Na hora que eu olhei aquele plástico bolha, eu tive uma resposta imediata de pedir o plástico bolha para ela, porque eu vou fazer uma mudança, eu precisava do plástico bolha dela, e eu, totalmente cara de pau, fui lá e falei, o que você vai fazer com esse plástico bolha? Você vai guardar? Você vai jogar fora? Ah, você vai jogar fora? Então, onde é seu lixo? Ah, não, vou lá na casa que eu pego. Então, é assim, entendeu? Não foi uma coisa que eu tive, eu vou ficar... Tipo, eu não tive uma ideia de ficar plantada lá na portaria 2 das encomendas, esperando alguém que tivesse um plástico bolha me dar o negócio. Eu vi a mulher passando na minha frente e tive uma resposta, entendeu? E aí, o que acontece? Você tem uma energia e você faz na hora. Imagina se a minha mente ficasse, não, mas eu vou ser muito cara de pau, não, mas é melhor eu seguir ela. Não, eu tive a resposta de pedir, eu fui lá pedir e deu certo. Quando você segue a sua resposta, as coisas dão certo. Naquela hora, por exemplo, eu estava com uma kombucha na mão, um miojo na outra, e eu peguei, larguei o miojo com a Fernanda, fui lá, entendeu? Eu não fiquei, vou primeiro em casa, a gente vai perder a mulher. Não, eu falei, Marta, me dá esse estranho aqui. E aí eu larguei ela lá, porque eu falei, eu não vou na casa dessa mulher. Eu falei, Marta, a Marta andando assim e eu catando o miojo da mão dela, entendeu? Deixa entrar em casa. Aí ela me deu as coisas, foi feliz lá. A resposta é na hora. Na hora. Se você deixar para depois, o que acontece? Seu sacral, quando ele vê uma oportunidade, que inclusive o sacral ele é magnético, ele atrai as oportunidades para ele. Eu provavelmente atraí aquela mulher passando na minha frente, porque eu precisava, vocês não têm noção tanto que eu tô preocupado com esse São Francisco, gente. Então, falei, meu São Francisco, eu não posso deixar ele com os passarinhos, entendeu? A saga do São Francisco. Então, eu tava preocupadíssima com ele. Aí eu falei, eu atraí essa mulher passar na mesma hora que eu ali. Vocês não estão entendendo, a vida é assim. Aí o que aconteceu? A mulher passou, eu agarrei a oportunidade. Então, o sacral, ele é magnético. Só que aí o que acontece? Quando passa a oportunidade na sua frente, ele vai se encher de energia para fazer aquilo naquela hora. Se você não usa o sacral na hora que ele responde, o motor morre. Sabe quando você liga o carro e ele morre? É tipo isso, ele morre se ele não sair com o carro, entendeu? Gente, não tem como você agendar, você tem um sacral, você teve uma resposta, não tem como você falar assim, querido, semana que vem, às 2 horas a gente pode fazer isso, tá? Não. É na hora. Então, assim, eu lembro, se não me engano, você estava lá no Vivendo Seu Design falando que você tinha um negócio para fazer há milhões de anos atrás e que você até hoje não conseguiu. Tem 2 possibilidades aqui de estar te travando. Uma é disso não ser uma resposta, e eu precisava falar disso logo. A segunda pode ser que você esteja usando os meios errados, às vezes está um pouco sem clareza de como fazer, e está tudo bem, aí estamos aqui para te ajudar. Então, nesse segundo caso,
de ter sido uma resposta, mas ser uma questão, eu acho difícil, tá? Eu acho que, inclusive, você atrai, você acaba, de uma forma geral, quando você está na resposta, você está na tua autoridade, ela te move para o lugar de uma forma intuitiva, você não precisa muito saber. A autoridade sempre vai te mover para o lugar que é para você, entendeu? É. Mas assim, você perguntou, eu vou responder. Então, as redes sociais, elas têm contextos. Então, o TikTok, durante muito tempo, ele foi uma rede social muito vale, agora ele está muito mercado. Sim. O YouTube, ele é muito vale, porque ali as pessoas... É só você pensar no motivo pelo qual as pessoas entram nas redes sociais, naquela rede social especificamente. O YouTube, a pessoa vai lá em busca de informação. Na maioria das vezes. Ela não vai lá para comprar nada. Tanto no TikTok quanto no YouTube, as pessoas vão... Normalmente, elas vão lá para informação. Agora, o TikTok está muito forte, o TikTok Shop, as pessoas estão entrando lá para saber o que está na promoção na Black Friday. Então, aquilo ali virou meio mercado. É igual shopping. Shopping existe para você ir lá comprar alguma coisa. Então, o motivo pelo qual você vai no shopping é para comprar. Você pode até ir lá sem gastar. Ai, tô dura, não quero gastar nada, vou só encontrar com fulana, vou comer uma casquinha. Tudo bem, entendeu? Mas pensa assim, qual é o motivo pelo qual as pessoas frequentam determinadas redes sociais? Ali vai estar mais ou menos o seu... o ambiente majoritário dele. O Instagram, você quer falar alguma coisa antes? Eu quero. Eu achei interessante porque no texto da Malu, ela fala que ela não gosta muito do Instagram. E eu particularmente, o ambiente dela é Vale Estreito. E aí eu acho que isso é um pouco alinhado, porque o Instagram, em alguns momentos, ele é um ambiente muito de curadoria. Sabe onde é que é Vale no mercado? Sabe onde é que é Vale no Instagram? É no Stories. Nos Stories. Nos Stories, que é o lugar que eu fico no Instagram. No Instagram eu sou mais Stories e às vezes o Reels agora tá melhorando e ele tá se tornando um pouco mais comunicação, mas ainda tem muita propaganda no Instagram, eu acho. E aí eu acho que é por isso que pessoas de Vale têm uma certa coisa ali no Instagram, que eu acho que é uma questão. Mas aí o que eu queria trazer é que esse ponto dela querer o YouTube tá mais alinhado do que e ter essa dificuldade com o Instagram casa muito com essa coisa do O ambiente. Instagram é uma coisa que eu recomendo, é uma coisa que eu ensino nas minhas consultorias, já dei mentoria disso aqui também, que é a vitrine de conteúdo. É você transformar o teu perfil numa vitrine. Você não precisa ficar postando todos os dias. Você precisa organizar o teu perfil de forma tal que a pessoa entra lá, ela sabe o que você faz, como você faz, né? Como é que dá lá uma amostra do que você normalmente... Como você atende as pessoas, como é que é trabalhar com você, quem você já viu, quem você já atendeu, seus diferenciais, enfim. Ensino normalmente a pessoa a fazer uma vitrine de conteúdo. Para que quando a pessoa cai de paraquedas lá, sem ela precisar rolar muito a tela, ela já precisa entender o seu métier ali. E aí você não precisa ficar postando todos os dias. É saudável, se você tiver energia, disposição, se a tua autoridade, estratégia estiver alinhada com isso, é saudável que você mantenha os stories ativos, porque nos stories você estreita laços com as pessoas, você gera conexão, você gera relacionamento. E os stories, eles são, no final das contas, o grande termômetro da tua audiência. É ali que está a sua audiência de verdade. São as pessoas que mais se interessam por você, são as pessoas que assistem seus stories, que elas querem saber literalmente o que está acontecendo na sua vida. E são as pessoas mais prováveis de comprar com você, até porque os stories, a conversa nos stories, ela vai normalmente para o direct. E é no direct que a gente vende. Então, é saudável você manter uns stories ativos ali, entendeu? Se você não tiver necessariamente energia para fazer post todo dia, eu também não tenho, eu sou geradora, tá tudo bem. Você só tem que montar uma vitrine de conteúdo ali, basicamente, tá? Agora, já o YouTube, ele é mais vale. Só que o YouTube tem um detalhe. O YouTube é uma coisa que você tem que ter uma consistência semanal. Sim. Se você quiser crescer um canal no YouTube, você precisa ter uma consistência semanal. Aqui, o Vivendo Seu Design, por exemplo, a Fernanda não tem consistência para fazer vídeo. Agora eu vou tentar entrar um pouco mais para ver se a gente consegue fazer vídeos uma vez por semana. Teve uma época que ela estava conseguindo e o canal cresceu bastante na época que ela estava fazendo vídeos. Mas, assim, é difícil, porque você tem que ter uma consistência de
uma vez por semana, e aí, tipo assim, se você se sai vídeo no seu canal segunda às 8 horas, se na outra segunda você postou às 9 ou postou meio-dia, já perdeu sua consistência. É. Você tem que. O YouTube é muito chato com consistência. O algoritmo do YouTube, ele quer que você seja comprometido com o negócio. Você tem que ser consistente, entendeu? Sim. O que eu E acho, uma vez pelo menos por semana. Então saiba disso. o que eu acho interessante sobre o gráfico da Malu e o tipo de produção de conteúdo que é o ideal para ela é o seguinte: primeiro você precisa produzir conteúdo em resposta. Então, se a ideia do teu conteúdo, ainda mais porque você tem asna e coronário indefinido, a ideia do seu conteúdo, ela vai vir do ambiente externo daquilo que você respondeu para falar. E aí, aquilo que você tiver vontade de fazer, você vai ter uma resposta, você precisa fazer na hora, entendeu? Porque se você não fizer na hora, você perdeu. Essa coisa de você se planejar muito. E aí, o que acontece, Malu? A sua linha 1, ela pode. Porque, assim, você tem uma linha 1, que é uma linha de investigação. Então, a sua personalidade se identifica muito com o fato de você querer ser uma pessoa que investiga as coisas e vai até o final, e estuda, e entende, e faz um monte de coisa. Só que no design, você tem uma linha 3. E aí, o que acontece com a linha 3? Primeiro, tudo aquilo que a gente tem no design, a nossa mente normalmente não reconhece. Então, a sua mente não reconhece o seu lado linha 3, que é o lado de tentativa e erro. E assim, você pode ter se sentido muito punida durante a vida de ter feito determinadas coisas que você investigou, mas você fez deu errado alguma coisa. Então, isso acaba alimentando dentro do perfil 1.3 um medo muito grande de errar, e você fica eternamente na fase de estudo e você não vai para a prática. E se você é um 3, você precisa ir para a prática. E a sua prática precisa acontecer no agora. E precisa acontecer no agora em resposta. Então, a primeira coisa sobre a sua produção de conteúdo é que é uma produção de conteúdo que você vai sentir uma necessidade de investigar, beleza, você vai sentir uma necessidade de investigar. Mas quando você tiver a resposta, você vai precisar investigar e você vai precisar testar e errar na prática. E o teu primeiro conteúdo vai ser ruim, tá tudo bem. Entendeu? A forma como você vai se apresentar na internet precisa ser uma autoridade que praticou bastante alguma coisa. Então, sabe um conteúdo muito 3 às vezes? Sabe aquele almanaque SOS? Não que você tenha que fazer isso, tá? Mas é só para dar um exemplo aqui. Aquele cara do almanaque que ele fala, será que esse produto funciona? E ele tá lá testando um produto e tal, tal, tal. Ele investiga muito como aquele produto funciona, né? Todas as formas de fazer aquele produto é exaustivo o tanto de coisa que ele literalmente, por exemplo, outro dia eu vi ele tinha uma fábrica, acho que não sei se fala Tupperware. É manual do mundo que você tá falando. Não, eu tô falando do almanaque SOS. Ah, tá bom. Então. Manual eu sei, do Mundo sei. também. Manual do Mundo também. Manual do Mundo também é outro, um 3. Mas o que acontece? Ele às vezes vai dizer que determinada coisa não funciona, entendeu? Ele vai ser anarquista em relação a determinadas coisas. Isso aqui é uma bosta. Ele às vezes vê pessoas fazendo coisas na internet, ele faz muito react de coisas que as pessoas fizeram, ele vai tentar fazer e o negócio dá tudo errado, entendeu? E ele tenta, não é de uma vez só, não. Ele tenta de um jeito, tenta de outro. Ele é exaustivo. Aquele cara tem um canal gigantesco, entendeu? Ele começa normalmente os vídeos dele assim, será que isso funciona? E aí, será que funciona? É uma pergunta muito coronário, muito asna e muito 1.3. Porque a pessoa tá ali, será que funciona? E aí ele vai investigar. Então, eu acho que ele fez um vídeo de um Tupperware, que o Tupperware agora, ele está com tipo um negócio de acrílico, só que não é acrílico, entendeu? É um Tupperware é como se fosse um acrílico mesmo, todo translúcido lá, parece vidro, mas é Tupperware. Então, esse cara, ele jogou aquele Tupperware de todos os lugares possíveis, ele não cansava. Então, ele estava em casa, ele jogou na cozinha, no chão da cozinha, jogou não sei aonde, daqui a pouco ele jogou do lado de fora pela janela, daqui a pouco ele subiu numa escada, jogou o negócio, ele jogou de todos os degraus. Ele, vou jogar do terceiro degrau, vou jogar do patamar, vou jogar do não sei o quê. Aí daqui a pouco ele foi no outro andar, se eu jogar do telhado, aí ele jogou do telhado, ele não quebrou, realmente funciona. Entendeu? O conteúdo linha 3, ele precisa ser um conteúdo que realmente vai testar determinadas coisas na prática. E você, com essa motivação de culpa,
precisa ser um conteúdo que ajude a consertar alguma coisa na realidade das pessoas. Tipo, você não pode ficar na esperança de, ai, o mundo vai ser incrível, manifestação, a vida. Você é motivação de culpa, entendeu? E motivação de culpa é uma motivação muito prática com o objetivo de consertar uma coisa que você entende que não funciona na vida do universo Vai meter o demais. dedo na cara dos outros, E vai ter que ser literalmente. anarquista Vai ter na que hora ter de... bolas. Uma pessoa com a linha 5, não quero saber se é mulher ou se é homem. A mulher tem 2 bolas aqui, ó. Entendeu? O homem tem 2 bolas lá. Mas você vai ter que ter bolas. Porque Marta é você vai muito ter... gráfica, né? Pelo Eu amor de Deus. sou. Você vai ter que ter bolas. Porque qual que é o lance das bolas? Você bota suas bolas na frente e fala assim. Entendeu? Você tem que peitar os outros. O termo peitar os outros não é à toa. Você vai peitar uma pessoa que está fazendo uma merda ou algum sistema que não está funcionando e vai dizer, este não é o caminho é isso aqui. E normalmente esse caminho é um caminho herege. Você vai tentar consertar o sistema, entendeu? De um jeito herege, ou seja, de um jeito que não é muito convencional. Entendeu? Agora, existe uma das E perguntas... anarquista ainda, porque linha 3. A linha 3 ela é anarquista pra cacete. Então, assim, Malu, conteúdo, produção de conteúdo pra você, primeiro, precisa vir em resposta. Precisa ser na hora. Precisa ser um conteúdo que você teste coisas na prática, que você dê a sua visão pessoal e que você tenha como objetivo consertar uma coisa. Segunda coisa que eu acho muito importante aqui de acontecer, tá? Dentro desse conteúdo que você vai produzir. Você tem duas variáveis, as duas variáveis, tanto da mente, tanto do cérebro quanto da mente, elas estão para a direita. Então você perguntou se seria interessante você ter uma outra pessoa produzindo conteúdo com você. Sim, porque você é uma pessoa que trabalha em reunião. Se você esperar fazer as coisas sozinha na sua vida, vai ser muito difícil. Eu sei que você, como um 3, quer tentar resolver a porra toda sozinha, porque você acha que em algum... Porque a linha 3, ela precisa quebrar o laço com as pessoas em algum momento. E aí ela fala assim, os relacionamentos não funcionam direito, então é melhor nem ter, melhor não fazer. É melhor eu tentar fazer tudo sozinha. Só que você precisa de ter gente que extraia de você o conteúdo que você aprendeu. Se você tentar estrategicamente bolar o seu conteúdo, não vai fluir porque você não é uma pessoa estratégica. Tem visão estratégica que ajuda um pouco. Ajuda um pouco. Ajuda um pouco, porque o problema maior é quando a pessoa tem tudo para a direita ali no lado, na mente, né? Na visão e a motivação. Não, mas esse cérebro passivo aqui, Marta... Eu sei. bem complexo. É complexo, mas ela vai... O que eu acho é o seguinte, vai ser importante, não necessariamente você precisa de um sócio, mas se você tiver convidados e você fizer umas reuniões de pauta antes e bater uma bola com as pessoas e montar esta pauta em resposta, vai funcionar melhor, entendeu? Se você tiver também a chance de fazer algumas coisas mais entrevista, que as pessoas te perguntem as coisas, precisa ter gente que te pergunte, entendeu? Você é uma pessoa que precisa ser perguntada, literalmente, em todos os níveis, entendeu? Você precisa ser perguntado porque você precisa responder, você precisa ser perguntado porque você tem um monte de variável para a direita que precisa distrair esse conteúdo. Se você tentar fazer esse conteúdo sozinho, vai ser difícil mesmo, mas por conta disso. E aí, agora, de novo, se mesmo com todas essas informações que a gente passou aqui, você entender uma pessoa para te chamar. Às vezes você perguntou se o ideal é um gerador ou não. Pode ser um gerador? Pode ser um gerador, não tem problema. Mas se tiver um projeto que conseguir conversar com você e extrair as coisas de você, ele vai ter uma capacidade de reconhecer determinadas características suas e puxar algumas informações que você às vezes nem estava percebendo que tinha, para te ajudar a montar isso aí. Exato. Manda aí, Marta, que você tá... Não, era mais isso. Você vai ter que ter coragem, tá? Para você falar o que você tem que falar. Às vezes uma coisa que tá te travando são os seus not selves. Então você tem um plexo solar indefinido.
E o que eu falei é que você vai ter que ter bolas, porque você tem um perfil 1-3. Então, o 3, gente, ele é anarquista. A forma de externalização do perfil 3 é anarquista. O 1, ele vai se externalizar também como autoridade, de uma forma, inclusive, autoritária. Não autoritária, tipo, é arrogante, mas é uma pessoa, tipo assim, Eu sei não o que eu tô discuta falando. comigo porque eu sei o que eu tô falando, tá? Eu Aqui as estudei provas, eu estudei muito muito. pra Então, falar é isso sempre pra uma vocês. pessoa que mostra fatos, fotos. Você, inclusive, não vai conseguir produzir conteúdo se você não estiver muito certa daquilo, se você não tiver investigado muito. Também pelo fato de você ter acne coronário indefinidos. Então, você tem que tomar cuidado para você não querer ficar provando que tá certa, porque você vê aqui não ter filtro mesmo, tipo, absorver as informações. Só que eu vejo pelo meu pai. Meu pai é 1-3, cabeça aberta igual a você. Meu pai tem uma frase que é ótima. Ele fala assim: o que eu sei, o que eu não sei, eu não sei. E o que ele tá querendo dizer com isso é que, cara, o que eu sei, porque eu estudei muito. E eu investiguei Meu pai muito. não abre a boca para falar. Se eu perguntar uma coisa para ele não tem vergonha nenhuma de dizer: Marta, eu nunca estudei sobre isso, eu não sei. E ele não continua a conversa comigo. Ele não inventa moda de querer falar alguma coisa, de querer dar uma Não, ele não tem vergonha e você não pode ter vergonha de assumir que você não sabe de um determinado assunto. Não fale bobagens, entendeu? Porque isso vai fazer mal para você. Então você precisa ter clareza, até porque você tem um esplênico. Seu esplênico também vai querer ser segurança. A sua resposta está ligada no esplênico. E a sua resposta é um 34. Ela tem 3 respostas, né? Ela tem 34, ela tem 360 e ela tem o 952. Também. Mas assim, no fundo, esse 952 vai ser a resposta para ela botar a bunda na cadeira e estudar aquilo que ela quer estudar. O 360 dela vai ser ela estudar uma limitação que ela vai querer transcender. Então, ou ela vai ver uma limitação na sociedade, vai ficar melancólica pra caralho com essa limitação, e ela vai querer encontrar uma forma de transcender essa limitação dela, entendeu? Mas o que vai realmente botar a boca no trombone é o 3457 dela. 34 é uma porta de poder. Falamos muito sobre 34 no episódio anterior, que o Sol estava no 34, inclusive. Então, assim, você tem um design de ser uma pessoa que vai, entendeu? Você tem um ego ligado na identidade. Teoricamente, você não era para ter problemas de autoestima, mas com a cabeça aberta, a garganta aberta e plexo solar aberto, o que pode te atrapalhar nesse processo é o medo de enfrentar do conflito que vai vir de você botar a mão na cara da sociedade e dizer: esse sistema não funciona, esse comportamento não tá legal, falar mal de alguma coisa, Isso ser tá anarquista, errado. e dizer que isso está errado sem ter o asna, porque o que acontece com relação ao asna, o asna te dá autoconfiança, mesmo quando a pessoa tá errada, se a pessoa tem um asna fechado, ela pode estar completamente errada, ela fala como se ela tivesse super certeza, porque ela tem um processamento fixo, você não tem. Então, se você fala um negócio e a pessoa te questiona, você vai ficar balançada. Por isso, mais de uma vez, precisa estudar pra caralho. Porque eu vejo o processo do meu pai assim, ele estuda muito o negócio. O negócio é que se você estudar, mas você não botar em prática, vai dar ruim também. E o que acontece com ele, que faz ele ter muita certeza do que ele tá falando, é que meu pai experimenta tudo. Também tem um ambiente de cozinha, isso facilita ele. Nossa, ele realmente ele bota as caras. Ele estuda, ele vai lá e testa absolutamente. Ele compra, ele vê isso e aquilo, ele exaure aquele treco, ele tem uma energia, ele também tem um 360, então ele tem assim um negócio de estudar aquele troço. Aí por isso que ele vem com a frase famigerada dele: o que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu não sei. E aí, tem um outro ponto, Malu, que é o seguinte: você também tem garganta aberta, então a produção de conteúdo mais fácil para você vai ser uma produção de conteúdo com outra pessoa, definindo sua garganta, porque senão, às vezes, você não tem o que falar. Às vezes, você pode ser uma pessoa mais de conteúdo escrito também. Existe agora o surgimento do Substack, que tá parecendo muito mais vale, porque as pessoas estão falando. Então, às vezes, se você sentir resposta de dar uma pesquisada, de dar uma investigada nessa outra rede social, Substack.
que é uma rede social mais escrita, porque você tem garganta indefinida, pode ser um lugar também legal para você não necessariamente precisar aparecer, porque às vezes tem isso. Como a Marta estava falando, o que vai te impedir de produzir conteúdo, se for uma coisa que a sua autoridade quer, é ter medo do conflito das pessoas, de te questionarem, e aí você ficar nessa de você querer provar que você tá certa, e aí medo das pessoas falarem que você tá errada, e aí você ter que enfrentar esse conflito, e aí você não chamar a atenção que você quer, e aí você fica pensando em um monte de coisa que não importa, e não sai do lugar mesmo quando a sua autoridade diz sim para uma coisa. Exato. Então, são esses pontos que você precisa prestar atenção. A gente pode falar disso eternamente, mas a gente acredita que com essas informações já tem bastante coisa aí para processar, para entender, para pesquisar, para investigar, para testar e errar. Resumo, verifique se realmente foi uma resposta. Sim. Esse é o primeiro ponto. Depois, não fuja do seu design. Você é anarquista, você veio aqui consertar alguma coisa. Não seja esperançosa. Seja uma pessoa que enfrenta questões que vão ajudar a sociedade. Você tem Nudo no 58 também, que inclusive questiona a autoridade. Então, assim... Ela tem Nudo no 38 e 39. 38 e 39. É tipo assim, a coisa mais difícil pra você, Malu, é que você não é uma pessoa fofinha, mas o seu plexo solar acha que você tem que ser. E aí, isso te dói muito, entendeu? Porque quando você começa a efetivamente mostrar quem você é, as pessoas começam a ficar em pânico, e aí elas começam a mostrar determinadas coisas emocionalmente, e aí você se encolhe, entendeu? Sendo que você é uma pessoa que, às vezes, pra... Cruz dela, o quê? Ela tem Cruz das Leis. Ela é... Cruz das Leis ainda pra completar a situação. Bem parecida com o papai. É muito parecida com o papai. Mas o papai tem ao mesmo tempo não tem nada a ver. Ao mesmo tempo não tem nada a ver, mas tem... Mas tem umas coisas que são iguais, realmente. Porque ele é gerador, ele também tem o 360, porque Cruz das Leis sempre tem o 360, só que meu pai tem sol no 3 e ela tem sol no 56. Que é uma porta na garganta, né? Então, quem vai definir teu discurso vai ser muito quem tá na sua aura. E isso é mais um motivo pelo qual vai ser interessante você conversar com outras pessoas. Então, sua resposta à pergunta foi, vai ser legal trazer alguém, não necessariamente você precisa de um sócio, mas você pode... Vai ser bom para você fazer vídeos com outras pessoas, ter convidados, vídeos entendeu? Com entrevistas, etc, para ligar a tua garganta ali. Óbvio que se alguém não ligar a sua garganta, não vai adiantar nada. Conteúdo escrito também funciona muito. Conteúdo escrito e tal. Tem garganta aberta. Então, dá uma olhada nisso. E se você quiser participar do próximo Cilada, você que está assistindo agora, o formulário está aqui na descrição. A gente se vê no próximo domingo. Um beijo e até lá. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.